Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Lilian, eu sou coordenadora pedagógica aqui do Ministério Infantil Jet Kids. Dando continuidade à aula do Pastor Beto, vou falar um pouquinho com vocês da importância do planejamento. Então vamos lá. De acordo com a palavra de Deus, em Provérbios 21:5, diz: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, a própria palavra de Deus nos orienta sobre a importância do planejamento. Então, o que é o planejamento? É um serviço de preparação de um trabalho, tarefas com estabelecimento de metas. Então, quando você vai para a salinha, você assume o compromisso de ser uma referência para aquelas crianças, você precisa planejar. E o planejamento, ele deve ser feito de forma individual, de acordo com a sua característica, de acordo com a sua sala, de acordo com a idade que você está assumindo. Então, vamos ver mais sobre isso. Como deve ser feito o seu planejamento? Primeiramente, deve ser feito com antecedência. Nunca deixe para a última hora. Se você vai dar sua aula no domingo, não deixe para planejar no sábado à noite. Então, use uma semana para fazer o seu planejamento. Isso é o ideal. Oração e leitura da palavra. Toda a história que você vai contar para as crianças são baseadas em quê? Na palavra de Deus. Então, use o versículo-chave, use a palavra que vai ser ministrada para as crianças como a sua devocional, para que quando você for aplicar para as crianças, isso já esteja enraizado no seu coração e flua de maneira tranquila durante a sua aula. Estude a lição a ser aplicada, isso é muito importante. Vai além do que foi proposto. Se o seu coordenador te entregou somente a historinha, tente inovar, faça algo diferente. Pega a sua história, tente fazer um teatro, tente cantar uma canção nova, faça algo diferente para atrair a atenção das crianças, isso é muito importante. Outra coisa, os materiais devem ser de acordo com cada faixa etária. Use materiais conforme a idade. Isso é bom você observar, porque o tempo de fixação das crianças é diferente. Então, não adianta você pegar um material para ser aplicado para crianças de 9 anos para aplicar para crianças de 3 anos. Isso vai ser um desperdício de tempo e as crianças não vão fixar o melhor, que é a palavra de Deus. Então, observe se o seu material está de acordo com a faixa etária que você é professor. Use visuais atrativos, principalmente com os menores, gente, de 1 a 3 anos. Isso é muito importante. Materiais grandes, atrativos, bem coloridos, que chamam a atenção. Tá? Então, o versículo também faça de forma atrativa, um cartaz bonito. Isso vai atrair a atenção das crianças para a sua aula. Use uma linguagem clara e objetiva. Não use palavras difíceis, use aquilo que vai chegar ao coração da criança e ela vai ter entendimento daquilo que você está querendo passar. Seja um exemplo, tanto dentro como fora da igreja. Você é um pastor de crianças, então precisa cuidar da sua vida espiritual também. Siga uma rotina. Mais para frente a gente vai falar sobre a rotina. Sem o planejamento, os objetivos da sua aula perdem todo o sentido. Professor, é a sua função planejar, porque sem o planejamento você vai ficar perdido. Então, professores, o planejamento é muito importante. E dentro do planejamento nós temos uma rotina. Então, nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de uma rotina. E o que seria essa rotina? É o hábito de fazer algo sempre da mesma maneira, de forma mecânica. E essa rotina, ela proporciona às crianças e ao professor um sentimento de estabilidade e segurança. E isso vai ajudar a otimizar o seu trabalho. Então, é muito importante você estabelecer uma rotina dentro do seu planejamento. Agora, nós vamos ver alguns relatos de alguns professores sobre a importância da rotina. E eu vou chamar o Pastor Beto para falar com a gente. Voltei! Pessoal, olha que interessante, são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo e que deram para nós um relato, um feedback de como é que isso é importante, como que a rotina facilita a vida delas, para você saber que nós não estamos falando qualquer coisa, nós estamos falando de algo importante que vai te ajudar demais. Olha só que legal. Primeiro, olha aí só, a professora Cláudio, ele escreveu assim, ó, que a rotina, ela cria um vínculo que estreita o relacionamento e facilita o desenvolvimento do trabalho.
Isso é a mais pura verdade, porque se cria rotina, você acaba adaptando a forma de fazer, isso facilita muito o trabalho. As crianças também, elas aprendem o padrão do trabalho, isso também torna muito mais fácil, mais legal o nosso trabalho. A professora Sara, ela disse que a rotina do Jet Kids é algo extremamente importante, ajuda no planejamento, tanto fora da sala quanto dentro dela. Nós, como professores, conseguimos criar uma aula divertida e com tudo o que é necessário, além de criar nas crianças uma expectativa e responsabilidade de convivência. Ajuda também na adaptação e envolvimento na aula, pois elas sabem o tempo certo de cada coisa e o quanto cada etapa é importante e especial. Olha a importância da rotina no planejamento. Viu aí que legal? Olha só, a professora Gabriela, olha o que ela escreveu aí. Rotina durante a aula no Jet Kids é importante para que as crianças se concentrem melhor e adquiram os hábitos, disciplinas espirituais, orar, louvar e se atentar à palavra. E nós, como professores, não fiquemos perdidos. Viu só como é que é importante a rotina? Muito importante. Temos mais um relato da professora Lu. A rotina ajuda na administração do tempo, de forma que eu possa ensinar o conteúdo proposto sem correria. E para as crianças é importante ter rotina para que elas tenham noção de tempo como recepção, brincadeiras, lanchinho, história, ofertinha, lição e hora do papai buscar. Isso funciona para mim, que trabalho com os pequenos de 2 aninhos. Se saio da rotina, acaba virando uma bagunça. E o mais importante é ter todo o material e sala preparada antes das crianças chegarem. Olha que importante, né? O hábito do professor se planejar e seguir uma rotina. Muito bom, né? O que deve conter, então, na sua rotina? Acolhimento, oração, louvor, oferta, histórias com os versículos, é lógico, atividades, o lanche, é um horário opcional que a gente tem. Vamos lá, e é uma avaliação. Isso tudo tem que conter na sua rotina. Planejamento e rotina devem caminhar juntas, uma auxiliando a outra para que sua aula seja da melhor forma possível e que o objetivo dela, que é de ministrar a palavra de Deus para as crianças, seja alcançado. Então, planeje e siga uma rotina. Então, olha o que a gente preparou para você. Um modelozinho para você seguir. Presta atenção aí. Modelo de planejamento. Tá vendo aí? A idade para aplicação da aula é 4 anos essa aí. Equipe de professor, quem que é a Carol e a Lili, tá vendo? A data, o horário. Olha só o nosso modelo aí. Às 19h30 as crianças vão chegar, tá vendo? Depois, provavelmente tem uma brincadeira, alguma coisa aí muito divertida, mas elas vão chegar com uma boa recepção, que é a coisa mais importante aqui, o começo é a recepção, para você cativar e conquistar a atenção das crianças. E após o acolhimento, é o momento de organizar a sala, para você iniciar a sua aula. E às 20 horas é um período de oração. A oração está incluída na rotina, você pode inserir ela em vários momentos durante a sua aula. Nós temos também um louvor, tá vendo? Às 20h10, o louvor, que vai ser pedindo uma oferta, vai fazer isso. Isso tudo faz parte da aula, da rotina, para as crianças aprenderem o seu horário de cada coisa, o que elas têm que fazer. E às 20h30, sim, aí é a hora de sentar e dar a palavra. E sabe o que a gente faz, Lili, nós das professores dar a palavra aqui, que é muito importante, é legal ensinar os professores? A gente põe uma plaquinha do lado de fora, para que os pais ao chegar não atrapalhem a hora da palavra, que é a hora de Deus falar com as crianças. Isso é muito legal. Aprende essa rotinazinha aí, que faz parte da ajuda da sua aula. Olha por quê? Porque as crianças até na hora de você falar assim, olha, agora nós vamos colocar uma plaquinha lá para ninguém entrar na sala, e elas aprendem como é importante esse momento da palavra de Deus. É muito interessante isso, né? Então adquire esse hábito aí de sempre colocar uma plaquinha do lado de fora na hora que for a hora da palavra de Deus, até para que os pais aprendam a respeitar isso aí. Nesse momento da história, você insere os versículos, né? Trabalha a repetição, né? Para as crianças decorarem o versículo-chave da sua lição. Muito bem. E lógico, não pode faltar, é lógico, o apelo, a oração final, isso faz parte da rotina e faz parte também de uma igreja evangelística que quer pregar a palavra. Tá vendo como o nosso objetivo é proclamar a salvação e glorificar o nome de Deus? É lógico que no final tem que ter uma oração e sempre um apelo para que as crianças ou se arrependam de um pecado que foi instruído, que foi pregado, ensinado, ou elas queiram receber o Senhor Jesus. De qualquer forma, a gente chega no final com uma palavra que faça com
que elas demonstrem através do nosso apelo que elas entenderam tudo que nós fizemos. E após o momento da história, tem o momento da atividade. Pode ser uma folha, um desenho referente à lição que foi passada, várias alternativas de atividade. Você pode fazer um joguinho envolvendo a atividade que foi proposta, você pode fazer um joguinho envolvendo a lição que foi passada para as crianças, isso tudo pode ser feito. E aqui temos também o horário do lanche. Fica sendo opcional, de acordo com a realidade da sua igreja. Porque varia, né? Tem gente, por exemplo, domingo de manhã, como as crianças ficam domingo de manhã e depois elas vão pro almoço, geralmente a gente faz o nosso lanche na hora que a gente está recebendo, aquela parte da recepção, a gente já faz ali o lanchinho, sabe por quê? Porque na hora que chegar lá para as 11 horas da manhã, a criança já lanchou e ela não atrapalha o almoço dela. E à noite a gente faz isso no finalzinho. Então depende do horário, tá vendo como é que é importante você planejar, como é que é importante você criar a rotina, para você saber qual é o melhor horário até para fazer um lanche. E o que é o lanche? O lanche é o melhor momento em que você, como professor ou como coordenador, se envolve e relaciona com aquelas crianças que você recebeu. Para nós é um momento muito rico e é onde a gente ouve muitas histórias, onde a gente aprende algumas coisas sobre a vida pessoal das crianças, como que elas são em casa, como tudo funciona, e é ali que a gente se conhece e Deus trabalha muito nessa hora do lanche, sabia? Porque é muito momento do lanche que a gente ouve crianças se entregando ou realmente dizendo o que aprenderam naquele momento da história, e esse feedback, eu vou falar para vocês, é impagável, a coisa mais preciosa que nós temos. E após o momento do lanche, tem o momento da avaliação. Mas avaliação, como assim? Prova. Não. Os pais estão demorando. O que fazer? Faça uma avaliação. Faça uma revisão do que foi falado durante a sua aula toda. Faça perguntas bíblicas, pergunte à criança sobre o versículo que foi falado, sobre o tema da lição. Se for os menores, brinquedos, massinha. Então, crie alternativas para que esse tempo seja produtivo e tudo inserido no seu planejamento. Muito bom. Então, tudo que nós falamos foi dentro da rotina, que você pode colocar no seu planejamento. Se você já planeja, parabéns, mas pode fazer mais? Pode acrescentar mais coisas no seu planejamento? Seja encorajado hoje a planejar de outra forma. Então, inove, faça o melhor para o reino. Bastante. Vamos lá. Bom, e para terminar, a gente vai passar para vocês o versículo que a gente gravou, a gente decorou, todo mundo aqui do Ministério Infantil já sabe, todos os professores que entram ficam sabendo, porque isso é o versículo base para que nós façamos um bom trabalho e que nos dê, dentro da palavra de Deus, o nosso respaldo, nosso alicerce, para a gente poder continuar. O versículo é esse aí, olha, Romanos 12:7. Que diz assim: se ministério seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Palavras do apóstolo Paulo, as suas cartas aos Romanos. Muito bom que você faça isso com dedicação, que você não perca essa motivação jamais e que você ponha isso em prática. Então, pessoal, essa aula terminou. A nossa próxima aula agora é sobre você organizar o local de trabalho. Sim, nós vamos falar sobre o que vai ter dentro de uma sala, o que é importante, o que é necessário, seguro. Você vai aprender sobre isso aí, tá bom? A próxima aula. Mas se você quiser o nosso material, você entra em contato pelo nosso e-mail aqui, faz o pedido do nosso material que nós vamos estar mandando isso para vocês. Uma apostila pronta falando exatamente como é esse material. Ou então você pode pedir pelo Zap, que é esse Zap que está aqui, que você vai ter também todas as informações, nós vamos enviar até você, para você ter esse material. Além desse material, é lógico, nós temos aqui o nosso livrinho, o Professor Fora do Comum, que é o livrinho que nós estamos oferecendo para quem quiser, também pede, nós vamos enviar para você, e nosso CD com musiquinhas infantis, com músicas dos cultos, as músicas que a gente mais toca aqui no culto e que as crianças aproveitam demais para você passar dentro de sala. Já vem com os playbacks, é muito legal, tá bom? Fora isso, fica ligado, porque nós teremos aqui cursos presenciais. Isso, aqui no ano que vem nós vamos ter cursos presenciais que você pode enviar uma pessoa. Esses cursos geralmente vão acontecer no primeiro semestre, um módulo, e no segundo semestre, segundo módulo. E tem muita coisa boa, contação de história, manipulação de bonecos, como é que chama? Reciclagem, né? Tem muita coisa boa que você vai aproveitar. Então fica ligadão, porque a gente tem muita coisa e a gente queria que você passasse esse vídeo para alguém, que você mandasse para outras pessoas, que você indicasse para uma igreja que tem dificuldades, que estão começando o trabalho. Por quê? Porque o nosso intuito é chegar na casa de vocês, na igreja de vocês e abençoar vocês. Nossa igreja é uma igreja muito legal, muito abençoada.
abençoadora. As portas da Igreja Batista Getsemane. As portas da Igreja Batista Getsemane estão abertas para que você venha aqui e nos visite. Faça-nos uma visita e nós vamos ficar muito felizes, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima aula.